Boa tarde, gente. Estamos por aqui de novo para a gente conversar sobre a consulta dos 6 meses do nosso bebezão, tá bom? Então, a consulta dos 6 meses tem bastante novidades, né? É meio ano de vida, então algumas coisas começam a mudar. Começando pela alimentação, então nós vamos começar a introdução alimentar do nosso bebê. É importante dizer que cada pediatra, cada nutri, cada gastro tem sua maneira de fazer a introdução alimentar, né? Então, assim, existem várias coisas que estão corretas, maneiras diferentes que estão corretas, que vai da experiência pessoal e do conhecimento de cada um, né? E das conclusões que cada um tira de ser a melhor maneira. Eu gosto de, a partir dos 6 meses, então, começar introduzindo primeiro as frutas, tá? Em geral, a gente vai introduzir as frutas 2 vezes ao dia. Eu já divido em uma vez pela manhã e uma vez à tarde, mais ou menos em horário de mamada. Então, se o bebê mama de 3 em 3 horas, em geral, umas 2 horas após a última mamada, eu pego esse momento para a introdução da frutinha, para o bebê não estar nem faminto demais, ficando irritado com aquele novo alimento, com aquela nova experiência, e nem faminto de menos, né? É importante que ele tenha fome para aceitar bem um novo alimento. Em geral, começo com banana, maçã, mamão e pera, amassada ou raspadinha. E depois de uma semana já introduzo outras frutas, como a manga, melão, abacate, melancia, tá? Então a frutinha, eu não sou adepta ao BLW, tá? Eu prefiro dar amassadinha para o bebê ir se desenvolvendo, coordenar, sentar, respirar, engolir, deglutir num alimento mais pastosinho, já que até então ele está acostumado só com o leitinho. E aos pouquinhos, conforme eu vejo que essa coordenação vai aumentando, a gente vai tornando a coisa mais pedacinhos, né? O BLW, para quem não sabe, é a forma de introduzir o alimento já em pedaços, para o bebê tocar, explorar, que é uma forma muito interessante. Mas pela minha experiência, eu acho que dá bem certo assim a gente introduzir amassado. Isso não impede que o bebê toque, mexa no alimento. E depois, com o tempo, conforme a gente nota que ele vai ficando, a mãe vai ficando mais segura em relação à mastigação e deglutição daquele bebê e o bebê também vai ficando mais craque, aí a gente vai tornando o alimento mais pedacinho, tá? É super normal no início o bebê, assim como o bebê pode amar e comer a porção inteira da fruta, pode não gostar, o que é bastante comum também, e levar bastante tempo para aceitar efetivamente. Então não se decepcionem se daqui a pouco a gente for lá cheio de vontade, o bebê fizer cara feia, ânsia de vômito, virar a cara, serrar a boca. Tem que ter paciência. É um alimento de cor, sabor, textura, temperatura, tudo diferente do que o bebê está acostumado. Então a gente vai insistindo, todo dia oferece um pouquinho e aos pouquinhos ele vai se acostumando com aquele alimento e passa a aceitar melhor. Enquanto o bebê não rejeitar 10 a 15 vezes uma mesma fruta, a gente não pode dizer que não gosta e sim que está se acostumando com aquele novo sabor. Outra coisa que eu tenho feito também é dar a mesma fruta por 1 a 2 dias. Tipo, hoje eu vou começar com a banana, então eu vou dar banana de manhã e de tarde. Amanhã repito isso. De 1 a 2 dias, só pra gente identificar. Caso o bebê tenha alguma alergia, alguma reação de pele, a gente consegue identificar que fruta foi. Ao passo que se eu der banana de manhã, mamão de tarde, daqui a pouco o bebê fica todo vermelho, faz manchinha na pele, eu não vou saber qual deles foi. Mas depois que eu já dei por 24, 48 horas e vi que não deu nada, aí o ideal é até a gente variar a frutinha no dia, né? Dar uma qualidade de manhã, uma qualidade à tarde. Conforme a quantidade que o bebê comer, a fruta pode substituir mamada, pode não substituir, mas pode diminuir a quantidade, ou pode, assim, comeu a fruta, não vai dar 3 horas até a próxima mamada, dá 1 hora e meia, 2. Então, o número de mamadas que vai ficar após a introdução da fruta também varia muito de bebê para bebê, tá? A gente só tem que cuidar para o bebê assim, né? Daqui a pouco o bebê não come a fruta, a gente vai dar mamar, ele nunca vai se acostumar, ele sempre vai achar assim, ah, se eu não comer a fruta eu ganho mamar, se eu não comer a fruta eu ganho mamar. E às vezes aqueles bebês que têm preferência pelo mamar acabam não querendo a fruta, então insistimos um pouquinho na fruta e não necessariamente substituímos imediatamente pelo mamar, para o bebê entender que aquela é a hora de comer a frutinha, tá? Em bebês amamentados, a gente pode manter a hidratação através do leite materno, mas se quiser começar a oferecer uma aguinha para o bebê ir se acostumando e para ajudar na consistência das fezes, também já dá para a gente, após a fruta, introduzir um pouquinho de água, oferecer uma aguinha, pode ser no copinho de transição, né? 20, 30 ml, se o bebê não tomar, não tem problema, mas vai acostumando e vai sendo oferecida. Eu sempre digo assim, qualquer ser vivo com sede e oferta de água
vai aceitar a água. Então, se o bebê não quiser, não precisa se preocupar, que provavelmente é porque ele está hidratado, porque o leite hidrata o bebê também. Com a introdução da comidinha, então é normal que o cocô fique mais durinho, tá? E às vezes a gente pode até ter um pouquinho de, entre aspas, problemas nos primeiros dias, primeira semana, porque a consistência muda completamente e o bebê tem que fazer mais força para fazer cocô. Ele estava acostumado com cocô que era quase uma diarreiazinha só de leite, que bastava rir, espirrar, que já saía. E agora com mais, né, com a consistência mais sólida das frutas, o bebê tem que fazer mais força. Então, às vezes as mães estranham que o bebê fica vermelho, faz barulho, chora, fica 24, 48 horas sem evacuar. A gente vai ajudar o bebê, mas é uma questão dele também se adaptar àquela nova consistência, tá? Então, a consistência do cocôzinho, quando o bebê começa a comer, eu sempre digo assim, é tipo uma massinha de modelar, um pouquinho mais molinha, amassadinha na fralda. Não é mais aquela coisa líquida. Mas como, né, todo ser humano, há variações de um pro outro. Então, vai ter bebês que mesmo comendo o cocô ainda vai ser bem molinho, tá? Não tem problema. Então, acho que em relação à alimentação e eliminações seria mais ou menos isso. As vacinas a gente repete o que a gente fez com 2 e 4 meses, que é a hexa, a rotavírus e a pneumocócica, tá? Ou no caso do posto, penta mais pólio. E a rotavírus e a pneumocócica não tem a terceira dose de reforço. Em épocas de vacina da gripe, a partir dos 6 meses, o bebê também já pode fazer a vacina da gripe. Aí a gente só tem que arrumar no esquema para não ficar muita vacina numa visita só, tá? A primeira vez que a gente faz a vacina da gripe, ela é dividida em 2 doses com um intervalo de 30 dias. E em relação ao desenvolvimento, então, é um bebê que já está conseguindo ficar na cadeirinha do papá sentadinho para comer, por isso que também é legal começar com 6 meses, que o bebê já está mais firme posturalmente. É um bebê que já está conseguindo sentar sem apoio, tem alguns que já ficam bastante tempo e até já brincam, tem alguns que ficam um pouquinho e caem, tudo tá dentro do normal, tá? O soninho do bebê, então, ele mantém o ritmo, né, de alimentação mais ou menos a cada 2, 3 horas durante o dia. À noite pode ser que esse soninho comece a se prolongar um pouquinho. E claro, durante o dia ele já não vai mais dormir tanto, né? Ele vai ficar alguns períodos acordado para brincar, cada vez quer brincar mais, cada vez exige mais atenção para comer. Então, assim, às vezes os sonos que eram após todas as mamadas já começam a ser 2 a 3 vezes ao dia. Às vezes sonos mais longos, mas menos vezes ao dia. Outra particularidade da consulta do 6º mês é que a gente encaminha para a primeira avaliação com o oftalmopediatra. Até então a gente fazia o teste do olhinho em toda a consulta para ver se estava tudo ok. Agora o bebê vai para uma avaliação mais completa, tá? De preferência oftalmopediátrico ou oftalmo adulto que estejam acostumados a fazer o exame em crianças. Tem que dilatar a pupila e fazer fundo de olho, tá? Não adianta virar o oftalmo olhou e diz que tá tudo bem e só deu uma olhadinha por cima. Não vale. Tem que fazer o exame completo, tá? Tem vários oftalmos pediátricos ou oftalmos que fazem criança e adulto que são muito bons em Porto Alegre. Então não precisa ir em alguém que não faça esse exame completo, porque é muito importante, tá? E depois essas consultas oftalmológicas vão ser feitas a cada 6 ou 12 meses, dependendo de oftalmo para oftalmo. Outra coisa, em bebês amamentados no peito, tá? Eu introduzo ferro a partir dos 6 meses, tá? Para complementar o leite materno e a alimentação que está sendo introduzida aos pouquinhos. E eu vou deixar o meu bebê com frutinha a princípio por 15 ou 30 dias. Em geral, se não temos pressa, por 30 dias para ele se acostumar bem com a fruta, pegar gosto pela fruta, para depois a gente passar para o próximo alimento. Para não ter uma escolha, uma seleção, se a gente oferece tudo de uma vez só, tá? Em termos de exame, seguem as mesmas coisas, medidas, pesagens, exame físico completo, tá? E eu acho que a princípio é isso. Outra coisinha importante também. A maioria dos bebês não vai ter dente com 6 meses. Mas se tiverem, ou como já vão começar a comer um alimento, até por hábito, a gente já vai fazendo uma higienezinha da boquinha também. Então, em geral, eu oriento assim, ó, se não tem dentinho, ou se o dentinho tá muito curtinho, só uma gazezinha e uma aguinha, uma vez ao dia, para ir acostumando e habituando, e depois, conforme os dentinhos forem erupcionando e crescendo, a gente vai evoluindo nessa higiene e escovação, tá bom? Acho que é isso. Se faltar alguma coisa, eu gravo um novo vídeo e complemento, tá bom? Beijo. O bebê volta, então, em torno de 1 mês para nossa consulta dos 7 meses e seguiremos nossa introdução alimentar. Fique em casa, boa quarentena.